Confusão total no Senado, pessoal. É isso mesmo. Petistas ficam ali enfurecidos com Davi Alcolumbre depois de uma fala ali do Sérgio Moro. Vão para cima ali do Davi Alcolumbre com tudo. É isso mesmo. Ficam todos bravinhos ali e ficam ali defendendo ali que os presos do 8 de janeiro continuem presos. Então teve essa votação ali, só que foi ainda antes do resultado, foi no início, né? E já estavam todos ali enfurecidos. Então, aonde ocorria a votação ali para ser aprovado a redução ali, como foi aprovado, né? A redução ali das penas ali desse pessoal do 8 de janeiro. Pessoas que estão presas ali, até mesmo injustamente, que não fizeram nada, assim como o Sérgio Moro fala ali no início. Pessoas que não quebraram um copo sequer e pegaram lá 14, 17 anos de prisão. Então, petistas vão para cima ali do Davi Alcolumbre, atacam, ficam todos bravinhos ali. Só que seria muito legal, né, se esses mesmos petistas, ou seja, quando foi ali na CPMI do INSS, quando, ou seja, o Alfredo Gaspar trouxe ali, ou seja, ali o relator Alfredo Gaspar trouxe o relatório, e que não foi aprovado, eles comemoraram, poderiam ser eles mesmos, né? Ou seja, querer colocar o próprio Lula na cadeia, querer colocar o Lulinha, que realmente é um bandido, né, na cadeia, mas não. Eles ficam aí militando e eles querem que esse pessoal do 8 de janeiro continue preso. Só que os bandidos de verdade, esses é que sejam soltos. É isso mesmo. Antes de eu trazer aqui este vídeo, pessoal, só deixa o like aqui, clique em hypar e vamos lá ver essa confusão aí desses petistas aí, asquerosos, né, indo para cima ali do Davi Alcolumbre e também do Sérgio Moro. É uma confusão danada mesmo. Você dá a palavra ao senador Sérgio Moro. Excelência, só um minutinho, que eu vou entrar na lista por conta da questão regimental e do prazo, mas assim que o senador Sérgio Moro fizer o seu pronunciamento pelo tempo regimental, eu passo a palavra a Vossa Excelência em relação à questão de ordem. Querido líder. E a Vossa Excelência também. Pelo regimento, cada orador inscrito nas breves comunicações dispõe de 5 minutos. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Presidente, o tema hoje é muito importante, que é a derrubada do veto cruel que foi feito pelo Lula em cima do PL da dosimetria. Mas eu não posso deixar aqui de rememorar ontem a grande vitória que o Senado, presidido por Vossa Excelência, concedeu à sociedade brasileira. Mais do que uma derrota do governo Lula, foi uma vitória da sociedade, porque nós ouvimos sempre que o Senado não exercia adequadamente a sua prerrogativa de realizar um controle sobre as indicações feitas pelo presidente da República. E a indicação que foi feita nessa oportunidade, embora até o ministro Jorge Messias tivesse os seus predicados pessoais, repetia um padrão que a sociedade não quer mais. A sociedade quer um Supremo Tribunal Federal independente, quer um Supremo Tribunal que esteja vinculado apenas à lei e à Constituição. E quando o Lula indica, como fez desde o início do seu atual mandato, pessoas muito próximas ao Executivo, compromete a independência daquele Supremo Tribunal Federal. Então, o Senado fez muito bem, e eu acompanhei e vi como Vossa Excelência presidiu com espírito republicano, com urbanidade, fazendo todos os encaminhamentos em prazo razoável, dando tempo ao governo para que construísse a candidatura do indicado, mas ontem o Senado falou. A oposição e o Centro do Senado deu uma resposta que nós queremos sim independência e equilíbrio entre os poderes. Agora, sobre o tema de hoje, eu fui juiz por 22 anos. Sempre fui muito rigoroso, senador Márcio Bittar, em relação ao crime. Condenei traficantes perigosos, condenei o Beiramar e a quadrilha dele, interroguei o Beiramar em ação penal. Fui juiz corregedor de presídio federal e comandei, como juiz, a maior operação da história contra a corrupção, esse mal que aflige o nosso país, que foi a Operação Lava Jato. Mandei, sim, ladrões do erário, ladrões dos cofres públicos para a cadeia sem dó e fixava penas que eram as penas previstas na lei, o rigor necessário para coibir essa prática de crime. Não posso concordar, no entanto, com o apenamento excessivo de pessoas lá como a dona Sônia de Guarapuava, lá no meu estado, ou a Débora do Batom, ou a dona Fátima de Tubarão, que receberam penas de 14 e 16 anos por estarem no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Ninguém concorda com invasão de prédio público. Eu sou uma pessoa que defende a lei e a ordem. Mas também não pode haver uma condenação dessas pessoas que não quebraram um copo d'água. Não há prova de ter quebrado um copo d'água essas pessoas individualmente, sendo condenadas a penas tão rigorosas. Então, esse PL da dosimetria, que lá no Senado foi relatado pelos senadores Priodião a mim, eu ajudei a construir um texto para que nós focássemos esses benefícios somente aos condenados do 8 de janeiro. Nós precisamos hoje derrubar. Eu vim aqui com a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, nós viemos de mãos dadas e vamos votar para derrubar esse veto cruel que foi dado pelo presidente Lula. Aliás, um presidente que passa a mão na cabeça dos criminosos, que elogia os condenados do mensalão, que privilegia e abraça aqueles que roubaram a Petrobras, lá no escândalo do Petrolão, que agiu com a sua base para dificultar as investigações
da CPMI, do INSS, até com suspeita de envolvimento do Linha, mas quando estava em jogo as penas dos condenados do 8 de janeiro, ele emitiu e aprovou esse veto cruel. Nós precisamos derrubar esse veto para restaurar a justiça e equilíbrio desse país, como o Senado fez ontem ao rejeitar o indicado tão próximo do presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado federal líder Pedro Uczai. Isso. Senhor presidente, questão de ordem, inconstitucionalidade material do PL da dosimetria. Senhor presidente, com fundamento no artigo 131 do Regimento Comum do Congresso Nacional, suscito questão de ordem para afirmar... Presidente. Eu estou cumprimentando um deputado federal que veio à mesa me cumprimentar. Eu aguardo Vossa Excelência vir à mesa me cumprimentar. Tá bom. Suscito questão de ordem para afirmar a inconstitucionalidade material do chamado PL da dosimetria, especialmente diante de seus efeitos sobre a responsabilidade penal dos atos contra o Estado Democrático de Direito. A matéria viola a Constituição porque produz proteção deficiente da democracia, fragiliza a tutela penal das instituições republicanas e reduz a resposta estatal justamente diante de condutas que atentaram contra a soberania popular, a separação dos poderes, o resultado eleitoral e a ordem constitucional. A democracia brasileira foi atacada por uma organização política e militar que buscou romper a normalidade constitucional. E a redução casuística da resposta penal a estes fatos deixa o Estado Democrático de Direito vulnerável diante de novas tentativas de ruptura. A proposta também afronta o caráter geral, abstrato e impessoal da lei. A lei penal deve ser formulada para disciplinar situações gerais, com racionalidade sistêmica e vocação universal, e não para produzir benefício dirigido a um grupo determinado de pessoas já identificadas no debate público, Jair Bolsonaro, generais e demais envolvidos na trama golpista. Quando o processo legislativo é mobilizado para reduzir consequências penais de fatos concretos, praticados por agentes políticos determinados, a lei perde sua natureza impessoal e se converte em instrumento de proteção de aliados, funcionando como anistia disfarçada, privilégio penal e intervenção casuística na esfera de responsabilização criminal. Além disso, os efeitos da medida extrapolam o núcleo da trama golpista e atinge a execução penal como um todo, abrindo caminho para beneficiar condenados por crimes gravíssimos, inclusive traficantes, feminicidas, estupradores, autores de estupro, de vulneráveis homicidas qualificados e integrantes de organizações criminosas. A derrubada do veto, portanto, combina dois vícios constitucionais graves. Favorece um grupo politicamente determinado e, ao mesmo tempo, enfraquece a tutela penal de bens jurídicos essenciais à sociedade. Diante disso, requer-se o reconhecimento da inconstitucionalidade material da matéria, com a rejeição da tentativa de derrubada do veto presidencial. Em caso de indeferimento, requer-se o recebimento da presente questão de ordem como recurso regimental para submissão ao plenário do Congresso Nacional para voto nominal. Essa é a questão de ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem, nós temos também do Eu vou conceder pela lista de solicitação, mas me permita, querido líder, líderes que estão com alguma preocupação em relação à deliberação da sessão do Congresso do dia de hoje. Durante os últimos dias, a Secretaria-Geral da Mesa do Congresso, da Câmara e do Senado analisou esta preocupação, querido líder, que Vossa Excelência externa publicamente, levantando uma questão de ordem, mas efetivamente me parece que Vossa Excelência já está entrando efetivamente no mérito da discussão da deliberação. Eu estou com a decisão que esta presidência irá tomar no momento adequado, mas como eu percebo que há inúmeros líderes preocupados em relação a essa possibilidade da fragilização da legislação votada pelo Congresso Nacional e sancionada em relação a um determinado crime, eu vou fazer uma fala bem explicativa, técnica, para dar conhecimento ao Congresso do qual será o encaminhamento dado à mesa em relação ao momento da deliberação. E eu tenho certeza que essa fala vai esclarecer muito e vai dirimir todas as dúvidas, ou quase todas as dúvidas de Vossas Excelências. Mas eu vou continuar ouvindo o líder Randolph e em seguida vou fazer a minha ponderação. Concedo a palavra pela ordem e peço a Vossa Excelência, querido deputado Lafayette Andrade, para que Vossa Excelência possa efetivamente fazer a solicitação de Vossa Excelência com amparo regimental no pela ordem. Artigo 131, questão de ordem, artigo 131, senhor presidente. Primeiramente, é preciso destacar que não há procedência na questão de ordem levantada pelo líder do PT, porque a Constituição é muito clara no seu artigo 38, artigo 48, das atribuições do Congresso Nacional. Inciso 9, inciso 8, concessão de anistia. Quem pode mais, pode menos. Portanto, senhor presidente,
o Congresso Nacional decidiu fazer a lei da dosimetria, que vai servir na prática para libertar aqueles presos que estão mofando injustamente no presídio por causa do dito golpe de 8 de janeiro. Um golpe que é sabido que jamais existiu. Um conjunto de pessoas que estavam aqui no Congresso fazendo, sim, uma manifestação sem armas, sem... Não é possível. Deputado Lafayette, me permita. Sobre a questão de ordem, efetivamente, senhor presidente. Você está entrando também no mérito da matéria. Você... É porque eu estava respondendo à liderança do PT, senhor presidente. Se não você pode me ficar assim. permite, é uma questão de ordem, Nossa questão antecede. 106, Querido C, líder, 106, deixa eu ouvir o senador Randolfo Presidente, Rodrigues. a primeira pergunta que eu faço à mesa. A mesa já anunciou a ordem do dia? O tema da ordem do dia? A ordem do dia ainda não foi anunciada. Presidente, então eu acho que nós queremos aguardaremos a proclamação pela mesa do anúncio da ordem do dia. No momento do anúncio da ordem do dia, conforme o entendimento da mesa, eu acho que é o momento adequado para suscitarmos as questões de ordem que existem. Tem uma questão de ordem no mesmo sentido, mas eu quero, primeiro, para fazer uma questão de ordem, eu tenho que primeiro saber qual é a posição da mesa. Não cabe uma questão de ordem antes de saber como a mesa quer fazer procedimento. Perfeito, senhor presidente. Presidente, O líder do Congresso, peço a palavra o líder do para governo do contraditar. Congresso, Fique faz uma ponderação à vontade. que era no ar, Deputado mas não poderia Marcel, deixar de responder o que o líder do Queridas PT tinha falado. deputadas, me permitam, porque nós vamos ficar um ou outro tentando responder ou contraditar uma questão de ordem, que não era uma questão de ordem. Não é de mérito que está sendo tratado. Esse é o ponto, presidente. O senhor tem razão. Questão de Estão ordem tratando sobre mérito, não é questão de ordem. Líder, A minha deputada, nossa querida questão de deputada, ordem antecede o debate do mérito. Então, por isso que eu entendi que esse momento era... Mas deixa, eu queria solicitar a vossas excelências, nós vamos passar a palavra a todos os deputados, senadores e senadoras que desejarem falar no momento adequado. Eu apenas iniciei as breves comunicações. Efetivamente, do ponto de vista regimental, nós ainda não iniciamos o debate ou a ordem do dia das deliberações de hoje. Nesse momento oportuno, vossas excelências terão a palavra. Deixa eu apenas cumprir... Antes do início da votação, presidente, que é uma questão de ordem sobre os trabalhos regimentais. Está se atropelando Mas, um monte de veto presidente, para votar um veto que solta bandido. Então, bom, nós queremos fazer uma questão de ordem. Presidente, eu tenho uma questão de ordem objetiva, não é porque os outros não tiveram que eu não tenho. Entendeu? É sobre as ordens do trabalho e outro Eu artigo, tenho não é uma usado questão pelo de líder. O problema... Artigo 46, a minha questão de Artigo ordem. 131 do regimento, presidente. A minha questão de ordem é no artigo 46, não é porque os outros não têm que eu não tenho. Eu vou ouvir todas as manifestações de vossa excelência, de vossas excelências. O problema é que nós vamos ficar aqui, ouvindo as inscrições, e eu vou ter que me ater às questões regimentais. Nós não entramos na deliberação. Mas é prévia, presidente. Nós não entramos nem na prévia, nós entramos nas breves comunicações apenas. Desculpe, presidente. No entanto, a pauta foi convocada. E com base Com na pauta pauta única, é que eu presidente. apresento a Razão minha Mas questão. quando eu entro... A mesa... Pauta única, presidente. A mesa está... Por isso mesmo. Por isso mesmo. Tem um monte de vetos que, conforme o artigo 131, tem que vir antes do veto dos golpistas. E o senhor botou uma pauta com um veto único, passando por cima de vários outros vetos que têm que ser enfrentados. A nossa questão de ordem é regimental e anterior. Quando abrir a ordem do dia, vossa excelência faz a questão de ordem, eu vou responder. Pronto. Então, O senhor está precede. conduzindo. Eu gostaria que fosse agora, mas o senhor está na Quando condução dos abrir- trabalhos. Vossa Excelência vai nos inscrever como questão de ordem? Mas nas breves comunicações? Mas eu estou lhe pedindo uma questão de ordem. Então, se Vossa Excelência... Mas é quando eu abrir, eu escrevo. Em que momento? O choro é Em livre. que momento? Ninguém aqui está chorando. Em que Presidente. momento o senhor vai... Por favor. Não se inscreve. Fatiar. Não, Como você deixa. é da bandidagem, defensor... Eu vou chamar. Permite? Presidente, o senhor me permite? Acho que a mesa, presidente, deu um encaminhamento. Qual é o encaminhamento da mesa? Vamos terminar as breves comunicações, que é a primeira parte da sessão congressual. Em seguida, o senhor vai anunciar a ordem do dia. No momento da ordem do dia, me parece que tem várias questões de ordem apresentadas pelo nosso campo e tem contradito essa questão de ordem. Então, abrimos o debate nesse momento. Eu quero só, nesse sentido, ir no encaminhamento da mesa. Vamos seguir nas breves comunicações Eu e, queria- em seguida, vamos à ordem do dia. Líder Randolph, queridos líderes partidários, vossas excelências estão presentes aqui, assim como outros congressistas, 381 deputados e deputadas, 57 senadores e senadoras, para uma pauta previamente estabelecida para a deliberação de hoje. No momento oportuno, a mesa vai ouvir, recolher, recepcionar e responder as questões de ordem. Eu me comprometo a ouvir todas as questões de ordem, sejam de líderes da oposição, sejam de líderes do governo, que vão fazer no momento adequado. Deixa eu só cumprir o regimento para a gente ouvir nas breves comunicações, pelo tempo determinado, porque eu preciso cumprir esta primeira etapa, digamos assim, para efetivamente nós entrarmos na etapa onde cabe as questões de ordem, para que a gente possa Presidente, responder. eu vou ponderar com Vossa Excelência. O senhor convocou uma sessão do Congresso com pauta única. A nossa questão de ordem diz respeito justamente à pauta, presidente. Então, nós gostaríamos de fazer agora. É óbvio que o senhor está no comando, eu não posso ocupar a mesa e dizer que a questão de ordem é prévia, mas estou lhe alertando, a nossa questão de ordem é prévia, é sobre a realização dessa sessão do Congresso. A questão de ordem de Vossa Excelência e de outros que eu percebi que são praticamente as mesmas em relação a esse procedimento, eu responderei no momento oportuno. No momento não onde fiz nós a iniciarmos questão a deliberação, eu estou falando, assim- Vossas Excelências estão respondendo, eu estou repetindo a mesma coisa, Vossas Excelências insistem com o mesmo assunto, eu tenho que começar a deliberação e no momento oportuno eu vou... Muito caro, Só presidente. lembrando que o Liberdade choro é democrática. livre, mas o Bolsonaro não. Tá preso ainda. Por favor. Presidente, Porque sabe o que está acontecendo? Queria pedir para Vossas Excelências. A gente precisa, apenas cada um, com a sua consciência, com o mandato, definir
numa deliberação, um rito legislativo que cabe ao Congresso. A pauta do dia de hoje é apenas o cumprimento do processo legislativo na sua plenitude. O Parlamento brasileiro tem a condição de deliberar as matérias que por aqui tramitam. O Poder Executivo tem, do ponto de vista constitucional, a deliberação exclusiva de sancionar ou de vetar determinada matéria. E o Congresso, no rito processual legislativo, tem a palavra da manutenção ou da derrubada do veto. É simplesmente isso. Eu peço a Vossas Excelências para que nós possamos, no dia de hoje, concluir um rito legislativo constitucional. Se ficarmos debatendo se cabe ou se não cabe, nós não vamos efetivamente ter a oportunidade de votar. Presidente, sem dialogar com Vossa Excelência, que Vossa Excelência é o presidente, mas eu quero lhe dizer que realmente passar as questões de ordem no início da sessão para tirarmos qualquer dúvida acerca do rito, já que existem vetos que estão anteriores a este e que não foram pautados. Nós precisamos de esclarecimentos sobre isso. Nós precisamos de esclarecimentos sobre esse rito que o senhor definiu, que, do nosso ponto de vista, não é regimental, quando é online, ao mesmo tempo, a votação. Então, são questões sobre a sessão e o rito. E já poderíamos ter ultrapassado esse momento se Vossa Excelência tão somente tivesse cumprido a passagem da palavra para as questões de ordem destas deputadas que solicitaram. Não teríamos a continuidade desse diálogo, que realmente não é... Excelência, regimentalmente, nós precisamos cumprir 30 minutos em breves comunicações na sessão do Congresso. A Secretaria está me informando que nós já estamos nesta polêmica há 22 minutos. Então, tem uma lista de oradores inscritos, que estavam inscritos para fazer a sua manifestação em breves comunicações, e acaba que esse discurso acaba impedindo para que a gente possa cumprir nessas falas das breves comunicações o rito regimental. Então, daqui a pouco vai encerrar, as pessoas que estão inscritas não vão poder falar, porque vai superar os 30 minutos, e a gente vai ter que efetivamente entrar na ordem do dia. E aí é quando vai caber. Nós estamos apenas tirando o direito das pessoas que estavam inscritos desde cedo de se manifestar. É assim que eu entendo. Eu queria ouvir as pessoas inscritas nas breves comunicações, e quando a gente entrasse na ordem do dia, a gente ter ouvido as pessoas que vieram se inscrever cedo para cumprir o que manda o regimento comum. Garantidos os 30 minutos das breves. Esse é o problema. 30 porque minutos não diz... no mínimo. 30 minutos mínimo é obrigado, sim. Mas a gente perdeu agora 23. Não conta. Ninguém conta. Então deixa fazer o entendimento que não vai mudar. Deixa fazer o entendimento que não vai mudar. Deixa fazer o entendimento, Vossa Excelência está certo. Deixa fazer o entendimento que não vai mudar. Eu peço apenas para não questionar, e a gente retorna os breves comunicações e eu cumpro de novo mais 30. Ou mais 27, que é o que vai dar agora. Tá bom? Que aí atende todo mundo para falar. E na hora da deliberação, eu não vou conceder mais a palavra. Eu vou conceder quem está inscrito. Na hora da deliberação, Vossas Excelências vão ter a palavra. Concedo a palavra ao deputado Felipe... É o terceiro inscrito? Eu estou cumprindo a ordem aqui que está no painel, tá? Concedo a palavra ao deputado Felipe... Os líderes, como é que vai ser a Eu quero que eu leia? Sim. Está escrito Adriana Ventura. Não é isso. Quero saber apenas os Não, mas é bom ler os inscritos, por favor. Tá bom, tudo bem, mas os líderes inscritos... Tem líderes inscritos. A secretaria... Eu vou descontar esse tempo que eu estou explicando aqui, vai todo mundo falar. A secretaria está me dizendo que eu tenho que chamar um orador e um líder. Aí depois outro orador e outro líder. Então eu vou fazer... Os líderes que... Eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura do que estão aqui, pode ser? Pode ser. Que está aqui no sistema. Felipe Barros, Isalci Lucas, Rodrigo Hollenberg, Rogério Marinho, Carlos Zaratini, Luiz Carlos Reis, Gleisi Hoffmann, Jorge Seife, Rosângela Moro, Marcel Van Hatten, até o 12. Líderes, deputada Fernanda Melchiona, deputado Arlindo Quinalha, deputado Pedro Kizai, deputado Zé Trovão, senador Isalci Lucas, até o 5º só. Deputada Jandira Fegali, deputada Bia Kisses, até a 7ª. Então, se a gente for intercalando, vai todo mundo falar. Deputado Felipe Barros, deixa eu só pedir. Deputado Felipe Barros, me permita pedir a Vossa Excelência que, quando vai concluindo o tempo, os parlamentares pedem uma extensão. Já que a gente está, por favor, Vossa Excelência, se pudesse até o tempo. Combinado, e todos presidente. os outros 10 ou 8 oradores, por favor. Quantos minutos mesmo, presidente? 5? Quantos minutos? 5 minutos pelo regimento. 5 dá para falar bastante coisa, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Toda essa vontade aí de brigar, né, de confusão, de afrontar, de ir para cima ali, em algo que realmente estão procurando ali, realmente entrar numa normalidade, ou seja, voltar hoje o Brasil a uma normalidade, né, que é, de fato, até mesmo soltar essas pessoas que sem crime algum, como o próprio Sérgio Moro falou ali, pessoas que sequer quebraram um copo estão lá presas, né, e claro, quem fez escândalo que seja punido, mas punido, ou seja, uma pena ali ao equivalente àquilo lá que a pessoa fez, né? Então, toda essa bravura, toda essa vontade aí desses petistas poderia ser, sim, para prender Lulinha, para prender realmente bandidos, mas não é isso que acontece, né? É um fiasco, né, pessoal? Mas, afinal, eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso.